Eu vou fazer o teste para ver se grava duas coisas ao mesmo tempo, porque na verdade eu vou usar a câmera do Bandicam e a câmera pro Meet, tá bom? Daí, se não tiver aparecendo aí para vocês, vocês me avisam, tá, gente? Ó, vocês estão conseguindo... Vocês viram aquela tela que eu mostrei aqui, ó? Ah, pera um pouquinho, eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Espera só um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E daí... vocês só confirmam se vocês estão vendo a tela. Alguém abre o microfone e só me atualiza se está vendo a tela. Eu vou dar aula como se tivesse, ou pelo Google ou pelo Classroom, tá? Aqui pelo WhatsApp. Então, tipos de inflação. Existem dois tipos de inflação: puxada pela demanda e empurrada pelos custos. Entender que tipo de inflação está ocorrendo em dado momento no tempo é importante se as autoridades quiserem reagir de maneira apropriada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e ver se... quem que falou? Os dois tipos de inflação não são mutuamente excludentes, então um não exclui o outro, de modo que é possível que ambos aconteçam simultaneamente. Se não for tratada a inflação, pode causar um espiral de preços e salários ou mesmo a hiperinflação. Então, nós vamos trabalhar a inflação de demanda agora, tá? Então, mas nós temos a inflação de demanda e a que é empurrada pelos custos, tá bom? A inflação de demanda ocorre quando os gastos com bens e serviços impulsionam os preços. Em outras palavras, a demanda agregada é maior do que a oferta agregada. A inflação de demanda é alimentada pela renda, portanto, os esforços para detê-la envolvem mais incentivos para poupar do que para gastar. Então, a inflação de demanda é o quê? Quanto mais renda as pessoas têm, a propensão de ter a inflação de demanda é maior. Por quê? Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais você ganha, os seus desejos vão aumentar, a tua vontade de comprar vai ser maior, e daí isso pode gerar uma inflação de demanda. Então, para detê-la, o que as autoridades têm que fazer, os órgãos competentes? Tem que te incentivar a guardar o dinheiro, tá bom? Demanda agregada. A relação que existe entre o PIB real e o nível de preços da economia. A demanda agregada é a disposição e a capacidade de famílias, empresas, governos e setores externos para comprar a nova produção doméstica de uma nação. Então, o que acontece? Quanto maior for a disposição de todos os setores da economia em comprar, essa é a demanda agregada, é a disposição das pessoas, das empresas, do governo, do mercado externo em fazer compra. Então, falou em demanda agregada, está falando na vontade, na disposição que os indivíduos estão tendo para comprar, tá bom? Oferta agregada. O produto interno bruto real que as empresas estão dispostas a produzir a cada nível de preço. Então, oferta agregada é o quê?
as empresas estão produzindo produtos para serem vendidos, né? Que é o produto interno bruto. Mas quanto que essas empresas estão dispostas a produzir por um determinado preço, tá? Então, quanto que eles estão dispostos a ofertar por um determinado preço? Por exemplo, pode ser que uma empresa que venda computador, ele tenha um monte de estoque de computadores lá dele. E qual o preço que ele quer vender naquela mercadoria? Tem um custo e tem um preço que ele quer para ele obter o lucro que ele almeja. Então, qual é o valor que ele está disposto em vender, em ofertar? Tá bom? Então, essa é a oferta agregada. Então, qual é a disposição que as empresas estão tendo para produzir com determinado preço? Por exemplo, vamos pensar do celular. Ele quer produzir, ele tem a Samsung, ela pode produzir tanto aquele celular mais simplesinho que eu tenho, que é o J2, como ele produz os S, que são os mais caros. Então, como que a Samsung está disposta em produzir? A quantidade que ela está disposta em produzir e ofertar o Samsung J2 e o Samsung os S. Às vezes, será que compensa para ela oferecer o J2, vender um monte de J2, ou compensa ela vender menos S? Tá? Então, oferta agregada é a disposição que a empresa tem para produzir o seu produto dependendo do preço, tá bom? A inflação de demanda persiste se o setor público ou externo a reforça. Impostos baixos e gastos governamentais exagerados exacerbam a inflação de demanda. Então, uma das coisas que faz com que ocorra a inflação de demanda por exemplo, se diminuir o valor dos impostos. O que vai acontecer se diminuir o valor do imposto? Inflação de demanda quer dizer o quê? A disposição que as pessoas têm em comprar. Então, se diminui o valor do imposto, vai aumentar a procura. Aumentando-se a procura, aumenta o quê? O preço. Tá? Então, se abaixar-se os impostos e isso gerar uma procura exagerada, né? Então as pessoas vai acontecer a demanda agregada, as pessoas vão ir querendo comprar, as famílias estão dispostas a comprar. E se esse imposto baixo gerar um aumento de preço, isso daí é inflação de demanda, tá? Se o governo gastar demais, também gera inflação de demanda. Se o Banco Central não conseguir controlar a oferta de dinheiro, também gera inflação de demanda. E essa nossa inflação dentro do nosso país pode gerar inflações para o mundo inteiro. Por quê? Se o preço do meu produto, vamos pensar assim, o Brasil exporta um produto X, essas situações que eu citei geraram a inflação de demanda dentro do país e o preço está elevado de determinado produto X. Em contrapartida, vai gerar nos países que compram essa mercadoria do Brasil. Por quê? Porque os preços não vão aumentar só aqui no Brasil, vai aumentar também para exportação. Inflação de ativo. O que é inflação de ativo? Quando aconteceu a crise de 2008, é um exemplo de inflação de ativo.